A paz do Senhor, meus irmãos da Deplancei, aqui quem fala é o Diácono Gilson e nós vamos agora estudar a lição de número 8 desse quarto semestre de 2021. Essa lição será ministrada nas igrejas da Deplancei amanhã, no dia 21 de novembro, e o título da lição é Paulo, o discipulador de vidas. Amém? Irmãos, então comigo você pode estar acompanhando com a sua revista ou com a sua Bíblia para estar fazendo a leitura em casa das referências às quais eu vou passando, tá? O texto áureo diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, verso 40 e 41. A verdade prática diz que o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A leitura que vai ser feita em classe, ela se encontra em Atos 2, do 42 ao 47, e Atos 20, do versículo 1 ao versículo 4. Você faça a leitura na sua casa para ter um embasamento do que nós vamos estar estudando agora nesses próximos tópicos. A lição de número 8, ela traz como objetivo geral revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Também nós temos os objetivos específicos. O primeiro é relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. O segundo é salientar a integridade da missão no discipulado, pregar e ensinar. E o terceiro é ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Queridos, então vamos para a introdução, que diz assim: nessa lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Percebemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo, né? Então, aqui já deixa a ideia de que o ensinamento de Paulo, a formação das pessoas que foram recém-nascidas após as pregações de Paulo, é a formatura do caráter de Cristo naqueles novos cristãos. Amém? Com isso, nós podemos ir para o tópico 1, que diz Paulo e o discipulado bíblico. Aqui no subtópico 1 diz o discipulado bíblico. Após fazer a leitura deste tópico introdutório, nós vamos perceber que havia necessidade de se estruturar a prática da oração, da comunhão, do serviço cristão. Porém, aonde Paulo fazia discípulos, ele tinha também a intenção de ensinar as pessoas recém-nascidas a serem imitadores de Cristo. Você pode observar isso na leitura bíblica em Atos 17, do verso 1 ao 9, e 1 Tessalonicenses 1, do versículo 2 ao 10. Tá? O subtópico 2, ele traz Paulo como o discipulador. Se você quer ensinar, você primeiro precisa se especializar no conteúdo qual você vai querer lecionar. Logo, Paulo sentiu a necessidade de conhecer mais a Cristo, conhecer de forma profunda. E essa referência está lá em Gálatas 1, o verso 15 ao 17. A ideia de Paulo era defender o nome de Jesus frente aos judeus. Como vimos nas lições anteriores, a lição de número 7, Paulo ele entrou na sinagoga na Antioquia para falar aos judeus, né? Alguns até deram atenção para o que Paulo falava, outros ignoraram, contestaram e por aí foi. Ele tinha um ideal de ensinar a doutrina, porém fazer com que o discípulo vivesse essa doutrina, não somente ter o entendimento, mas de trazer para a vida cristã do dia a dia, né? O subtópico 3 aqui do tópico 1 diz a metodologia de Paulo para o discipulado. Nós percebemos que após fazer essa leitura, que Paulo ele evangelizava em uma cidade e se ali ele via a condição de plantar uma igreja, ele já fazia isso. E ele ficava ali tempo suficiente para que a igreja firmasse as raízes, né? As raízes cristãs, da doutrina, da sã doutrina. Só que como o ministério de Paulo ele era um ministério itinerante, ele rapidinho ele ia para outros lugares, porque a ideia dele era pregar a palavra aos gentios. Então o que ele fazia? Ele desenvolvia alguém para continuar o discipulado ali naquele local que ele acabou de plantar uma igreja. A lição ele traz diversos exemplos de cooperadores do ministério de Paulo, aos quais ele sempre manteve uma relação de comunhão e amizade, tal como a gente vê as cartas que o Paulo escrevia, né, para todos os seus companheiros, seus discípulos de ministério.
Irmãos, aqui observando o tópico 2, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. O subtópico 1 diz a pregação, o ponto de partida. Irmãos, o que é o ponto de partida? Se nós observarmos o que a lição traz, é aquele famoso ide que Jesus falou para os seus discípulos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? A pregação da palavra ela precisa ser feita de forma eloquente, ela precisa ser feita com seriedade, intensidade e ousadia. Porém, ela precisa de unção e cheia do conhecimento. O que é uma pregação cheia de conhecimento? É falar com propriedade. Irmãos, imagine vocês, os discípulos naquela época, tentando pregar sobre com quem eles andaram e a gente não ter caminhado com Cristo. Então, se nós não caminhamos com Cristo, né, não somos apóstolos, nós devemos aprofundar no conhecimento, buscar o conhecimento dentro da palavra de Deus, para que nós possamos ter segurança ao falar, né? E com a segurança, ela vem o convencimento, né? Olha, o que acontece? Quando ali depois que os discípulos aguardavam o revestimento com o Espírito Santo, que a Bíblia fala em Atos 2:2, vocês percebam que a palavra diz que todos foram revestidos do poder do Espírito Santo. E quem é esse Espírito Santo? Senão o que convence as pessoas. Então uma palavra também tem que estar cheia do poder do Espírito Santo, que é aquele que leva as vidas à salvação, é o que convence. A pregação do Evangelho é a causa das igrejas nascerem, é a causa das igrejas se multiplicarem, mas sempre respeitando a verdade. Nós não devemos embasar a nossa pregação em fatos que não estejam dentro da palavra de Deus. Amém? No subtópico 2 aqui desse tópico 2, o ensino fazer discípulos. Aqui diz, nesse subtópico, que a conversão de almas é a semente da igreja. Então nós precisamos converter pessoas para que dessas pessoas germine o crescimento de uma nova igreja. Os novos cristãos, eles se sentem motivados a continuar essa obra. Então, a partir da conversão de alma, nós criamos pessoas convencidas a dar continuidade no ID e de levar o evangelho às novas criaturas, né? Porque nós sabemos que o principal motivador do ministério de Paulo era pregar a palavra aos gentios. Então, nós, como também discípulos de Paulo, né, co-herdeiros de Cristo na glória, estamos levando o evangelho, né, replicando assim a sã doutrina, para que as vidas venham imitar os passos do Senhor Jesus. Continuando aqui no subtópico 3, que diz pregação e ensino. A escola bíblica, os cultos de estudo, os seminários, eles são necessários para que os cristãos cresçam no conhecimento, pois com eles conseguimos formar pessoas com um caráter cristão solidificado na rocha que é Cristo, né? Onde possam evitar as ciladas que o mundo tem preparado. As ferramentas para fortalecer o cristão, para criar um caráter de Cristo naqueles novos convertidos, são os cultos da escola bíblica dominical, o culto de ensino aqui na Adeplancy às terças-feiras, os seminários que o pastor Joiade e a sua equipe ministram no decorrer dos anos, não só para os obreiros, mas para toda a igreja. E isso, irmãos, nós temos que tirar proveito, porque o nosso caráter também é moldado. Amém? Glória a Deus. Indo para o tópico 3, que diz o discipulado com pessoas de outras culturas. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque hoje é um mundo dominado por culturas pagãs, né? E o subtópico 1 vem trazer a pregação para os seus irmãos. Imagine você que ali no começo do capítulo de Atos, primeiro, assim que receberam a missão de pregar, a preocupação dos discípulos era avisar os seus irmãos que eles estavam vivendo uma mensagem de erro. Então, os apóstolos, eles começaram a tentar convencer os judeus de que eles estavam errados. Assim, alguns até se convenceram, mas a ministração da palavra, ela vai chegar no subtópico 2 a partir da expansão para os gentios, quando os gentios começam a receber a Cristo, né? O chamado de Paulo, como era conhecido apóstolo dos gentios, veio justamente para completar a promessa registrada em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Aqui nós vemos, irmãos, que com
o abraço aos gentios e a recepção que eles deram, o evangelho começou a ser divulgado e várias igrejas foram sendo formadas, que é o propósito, do ID. Indo para o subtópico 3, que diz assim: o discipulado numa cultura diferente. O subtópico 3 se resume em um versículo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Irmãos, o ensinamento da palavra tem que ser de forma respeitosa. Você não pode impor. Aceita Jesus, receba o Espírito Santo, porque Jesus, ele não é mal educado. Jesus, ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar contigo. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente for pregar e adentrar nas culturas pagãs hoje em dia, que são imensas, principalmente na era digital. Irmãos, pregue com cautela, com cuidado, pregue o amor. Porque a partir do momento que você prega o amor, o Espírito Santo ele começa a operar naquela vida. E é Ele, irmãos, é Ele que convence do mal, é Ele que convence do pecado. Amém? Concluindo essa nossa pré-aula, eu vou fazer a leitura da conclusão, que diz assim: o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. Então, queridos, pregue, fale de Jesus, fale com seriedade, fale com propriedade, ensine qual é o caminho que as pessoas precisam seguir, ensine a sã doutrina, se apartar do mal, não trazer a aparência do que não presta, porque só o Espírito Santo é quem faz a obra, nós somos instrumentos. Você é um instrumento para levar a mensagem do Senhor Jesus. Amém? E eu gostaria de agradecer, queridos, principalmente ao pastor Samuel, que nos dá a oportunidade de estar aqui ministrando esse estudo, essa pré-aula, também ao pastor Tiago Vinícius, juntamente com todos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical. É uma honra ministrar a vocês, aqui poder ajudar vocês a, pelo menos, filtrar um pouquinho das dúvidas que podem surgir, na leitura dessa lição, e que você leve as suas dúvidas para a classe e tire elas também com o seu professor. Amém? Eu espero poder ajudar na próxima aula. Fico muito feliz de estar aqui e recebo o meu abraço em nome de Jesus e até a próxima.